Shalom, shalom, gente. Excelente dia, tarde e noite, né? Nós estamos em um mês, né? Aguardado por uns, por outros correndo, mas tem que chegar nele. Um mês que se atrela, né? A questão, né? De Adar, a respeito de Naphtali, a estrutura, né? Também o orgulho, né? Shalom, shalom, Silvanete. E estamos nessa busca, né, de da unção extra de humildade, né? E aí nos perguntamos, mas tenho feito tanto, né? Tenho me humilhado tanto, tenho, né, me quebrantado tanto. Nesse tempo você tem que fazer algo extra, porque aqui você para receber nessa unção extra de humildade precisa, né, se humilhar, precisa se quebrantar muito mais do que você possa imaginar, para que os ventos, né, do norte, né, venham estar nos guiando, atrelando essa questão de Naphtali, né? Olha só, abre tua Bíblia desde já, Salmo 104, né? Salmos 104. Só um minutinho, viu, gente? Pronto. Olha só, gente, o que diz o verso 18. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Essa palavra aqui, ela se alinha a essa questão, né? Que são o contexto das gazelas, né? Então, o ambiente das gazelas são os montes altos. Não sei se vocês já viram vídeos, né, que, né, as gazelas elas rompem montanhas, chega a um ponto até de sobrevoar, né? Elas sobem e em um certo momento elas têm que descer, então elas fazem, né, uma corrida gigante que chega a um ponto de descer sobrevoando, que é algo que há até estudos, né? Então, essas gazelas, elas sobem essas montanhas e conseguem atingir velocidades inimagináveis. E aqui qual o contexto, não só de montanha, mas de florestas, né? Escapar dos perigos. Os chifres alinhados a essas gazelas, né? Essa questão, eles simbolizam a autoridade dupla, né? Cajado e vara. Então, essa representação é para que você entenda que até você mesmo que se alinha nessa questão de, né, deste mês, a autoridade que está alinhada à tua vida, atrelado a essa questão mensal, né? Ela é muito forte porque requer, né, de um resgate grandioso. E qual o contexto aqui? Pesado, como alguns de vocês já sabem, é comunicação. Porque é onde, na boca, que sai a espada do Espírito. Em que este mês, qual o contexto, né? Este mês é um mês em que as maldições são anuladas. Vocês sabiam? Porque está atrelado à questão da festa de Purim. Lembram de Esther? Nós estamos já nos encaminhando e por isso também, né, é de suma importância as nossas direções para esse tempo de jejum que nós estamos fazendo, esse tempo de, né, de clamor, de quebrantamento, de humilhação,
A busca, né, da unção de humildade extra aí, da mansidão, para chegar ao ponto do momento de Purim, clamarmos, né? E eu já sei que vocês já estão prontos para aquele jejum forte, né, de 3 dias, de Esté, aquele jejum muito top. Já fiquem prontos, porque é dia e serão dias de maldições anuladas. Porque esse tempo é um tempo de remover máscaras. Já percebeu que muitos de nós, e aqui eu volto para a questão do grupo de anulação, do grupo do abuso, muitos de nós vivemos vidas que não são nossas. Muitos de nós vivendo em contextos de anulação terríveis, fragilizados, totalmente, né, aprisionados e cheios de máscaras, né, cheios de máscaras. Até quando iremos viver com essas máscaras? Esse é um mês para você buscar essa remoção em Deus. Cadê a galera rindo aqui, né? Falou em jejum. Eu disse, né, Alda? A gente já tá só começando, né? Aí lá vai eu com, né, com essa minha língua aí, vou estragando a surpresa querida, né, de um jejum tão lindo como esse, né, de Esté, né? E não vai sobrar nem pedra sobre pedra, né? Né, Alda? Cuidado, gente. Esse é um mês muito de emoção. Esse é um tempo emotivo demais. E emoção nós falamos de alma. Quando nós falamos de alma, podemos, né, e entender agora, né? Nós estamos já hoje praticamente, né, o dia em que se encerram, né, em muitas cidades a questão, né, da festa da carne em si. E agora que vem o quê? Né? Agora que vem o bom. Bom, né? Misericórdia. Agora que vem as frequências de ataques depressivos, gente. Agora que vem as feitiçarias, a sedução, o orgulho. Agora que vem até as falsas profecias, as manipulações. Agora que vem a contenda em família, os ataques para aqueles que não estão entendendo esses tempos e estações desta época agora, agora que, né, vem essa estrutura agora. Às vezes a gente pensa, nossa, no carnaval vai acontecer. Não, querido. Sentença, e aí, conforme tempo, aí você vai ver o caos, né? E toma muito cuidado para não perder o que o Senhor já está alinhando sobre a tua vida, especialmente a perda da identidade. É um tempo de o contrário, né? Alcançar essa identidade. Vem consequências, isso mesmo, Alda. Consequências, né? Tudo que nós nos movemos vem consequências. Então, muitas das pessoas agora vão começar, né? Diante dessa estrutura agora, né? Ter um excesso de energia, né? Uma uma questão indefinida, a palavra é essa, da sua própria identidade. E aí o que acontece? Vocês lembram, né? E atrela muito orgulho nesse mês em que muitos ficam à mercê de sentimento dos outros. Presas fáceis nesse tempo agora são alinhadas. Por quê? Porque essa estrutura agora faz com que os ataques é para que eu perca a noção até dos meus limites. Então, tudo vai ficando
caótico, dependente e pouco funcional. E diante dessa questão, né, de fragilidade, nós vemos com esse contraponto, né? Essa, essa gazela, né? Que tem aparência frágil, manso, humilde, uma corça. Gente, quando nós falamos nessas características, lembramos do quê? Fica notório, né? Como uma essência do próprio Espírito Santo. Como se ele mesmo confrontasse, né? Essa estrutura de Leviatã. Shalom, shalom, Michele. Eu imagino, Kidora. Nas cidades, né, Kidora? Essas questões, né? Então, o mês de Adar, gente, vem também com a característica da força. Então, é um mês de muita força. Seja a força física em que eu quero fazer todas as coisas na minha força, ou lembra do que eu falei ontem? Gente, precisamos entregar o comando, a direção, tudo ao Senhor. É na força dele. Então, a nossa intercessão é dizer: Senhor, não é na minha força, não é do meu jeito, não é na minha vontade, não é no meu tempo. É em ti. Porque é um tempo de romper. Romper porque essa estação, ela quebra ciclos que ainda nos segurava. E é um tempo também de ter muitas revelações. Nós achamos que estamos num nível tão legal, né? Ah, tantas coisas eu estou fazendo já, estou fazendo muitos propósitos e não sei o quê. Aí vem algo que nos. Nossa, eu achei que eu tinha aqui já alinhado, mas não. Ao Senhor diz: não, volta, volta, não. Porque a gazela, Naftali, é nobre, nobre. E aqui é um tempo onde nós pegamos nobreza. É, a Alda tá rindo aí. Porque a nobreza, Alda, se achegar com nobreza, gente, a gente volta sempre em Esther. Vocês estão observando? Voltamos sempre em Esther. A mudança das vestes, o alinhamento total para se chegar ao rei. Então, esse tempo de nobreza, para nós pegarmos essa força, né? Tocar, né? Ali no cetro. E essa nobreza é no sentido da força. E nesse mês, pactos das trevas são, né, revalidados, assim como altares antigos, porque se alinha, né, ao término do carnaval. E aqui o que acontece? Liberação de espíritos. Esses espíritos, eles se alimentam de altares. O que acontece nessas festas pagãs, seja lá quais forem, elas renovam pactos, elas renovam alianças. Todo ano em que eu participo, todo ano em que, né, se participa, seja das festas do Senhor ou das festas da carne, são altares, são mesas. Como a própria Bíblia fala, né? Não adianta se alimentar desse aqui e querer também desse aqui. Decida. Então, é um tempo em que nós somos alinhados em Deus, na misericórdia dele, para que os altares que outrora os espíritos se alimentavam, esses altares
são fechados. São fechados. E aí nós abandonamos os costumes antigos. Nós deixamos para trás coisas antigas que não fazem mais sentido. E aí nós deliberamos decretos para quebrar estruturas malignas, né? Para destruir esses altares geracionais que estão ligados a espíritos de antepassados que se fortificam ao ponto em que nós não fechamos as portas. Então, esse tempo aqui é um tempo profético que está alinhado a uma transformação de rios de alegria, rios ligados ao Espírito Santo, aonde havia dores, nós somos alimentados, nós bebemos das águas do Senhor. Aonde havia medo, aonde havia frio do inverno, aonde havia silêncio, aonde havia solidão, aonde havia amargura, aonde havia escassez, aonde havia tristeza, aonde havia desamor, aonde havia tudo que nos travava, é movido agora através do sopro, da voz né, do Espírito Santo, através de quê também? Em que nós somos alimentados com o fruto do Espírito. Lembra que nós ativamos? Então, é essa busca insaciável pelas águas do Eterno. Nós devemos ter essa sede que a corça tem. Nesse mês, é o que deve pulsar em nós. Sede pela palavra. Precisamos sentir sede do Eterno. Buscar fonte de água viva. Ah, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, está doendo aqui, está doendo. Palavra. Declarar palavra. A palavra cura. A palavra restaura. A palavra fecha a porta. A palavra. A palavra. Quando nós nos desesperamos pelas situações, nós certificamos o Deus que nós servimos. A confiança que nós temos. Porque há Senhor como suspira a costa pelas correntes das águas. E agora nós falamos, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, a nossa alma tem que ter sede de Deus, do Deus vivo. E é onde o Senhor nos vai nos moldando. Porque se nós não tivermos essa confiança na palavra, não entramos em nenhum descanso. Porque não há confiança. Há uma desconfiança grande na nossa vida. E aqui nós não declaramos para a nossa alma. E aí o que acontece? Qualquer coisa se torna, né? Acabou o mundo. Qualquer situação, a minha alma está abatida. Observem muito bem. Chegam ciclos diferentes, chega primavera, chega outono, chega verão. Quando chega no inverno, há um termômetro. O termômetro vai, olha como está a tua alma. Olha como está a tua alma. Está vindo para o teu corpo, olha como está a tua alma. Olha como está perturbada a tua alma. Olha como está. Você não confia em Deus. Olha como está a tua alma. Espera em Deus. Adora a Deus. É Ele o teu auxílio. Aí vai pulsando, vai pulsando, vai pulsando. E aí a gente sabe como nós nos encontramos desconfiando, orgulhosos, mentirosos, soberbos. Ficamos o tempo todo, né?
atirando para todas as pessoas e não olhando para nós. Nós conseguimos enxergar nos outros defeitos, o que precisam ser libertos, conseguimos enxergar nos outros quando eles falham conosco, quando eles escrevem alguma coisa errada, quando eles oram de uma forma para lá, não sei o quê, não sei o quê. A gente consegue no trabalho dizer, olha, aquele colega lá não é legal, aquele patrão não é legal, o meu amigo aqui não é mais meu amigo. Eu consigo com todas as pessoas, mas comigo, não. E quando alguém vem falar do que é comigo, aí dá problema. Quando alguém vem dizer, falta aqui, se alinha ali, avança aqui, continua ali. Aí dá problema. Esse é um tempo em que eu preciso permanecer, continuar firme em Deus. Meus amados, mesmo que nós venhamos andar, lembra do que eu falei no início? Nos penhascos das montanhas perigosas, ou nas florestas fechadas, correndo contra os perigos, trilhas difíceis. A nossa vida necessita, gente, a busca pelas águas. Os nossos pés precisam correr com as corças, farejando, buscando aonde há essa brisa, as águas. Assim como o Salmo também, né, 18:33 diz, né? Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou aonde, gente? Nas alturas. É onde nós devemos olhar. Eu tô um pouco triste com algo. Eu tô triste por isso, por aquilo outro. É aonde nós baixamos a cabeça e não conseguimos olhar para as alturas. Para quem? Para o Senhor. E aqui, quando nós olhamos, não olhamos para o Senhor, nós acabamos agora a desconfiar, a não entender o processo, a nos orgulhar dizendo: pera, eu tenho feito todas as coisas e a minha vida começou a dar errado em tudo. Aí eu vou, né, murchando, murchando, murchando e não vou confiando. Os meus pés, que eram para ser ligeiros e seguros, começam a tremer, começam a rachar. E como nós iremos conseguir subir nas alturas, por mais que sejam difíceis, por mais que no meio do caminho tocou o pé ali em uma ponta de uma montanha e desequilibra um pouco, mas nós seguimos. Porque os nossos pés precisam ser ativados nessas essências. E aqui eu declaro e profetizo que os seus pés queimem agora. Para que seja alinhado o seu destino em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. A Ele nós devemos louvar. Assim como também, segundo Samuel diz, capítulo 22, verso 34. A Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou também nas, minhas alturas. O Senhor é nossa fortaleza. E Ele é quem faz que os nossos pés sejam firmes, movidos a andar aonde? Caminho, verdade e vida. Porque Ele é a nossa fortaleza. Assim como diz Abacuque, capítulo 3, verso 19, né?
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é um tempo de beber das águas vivas, clamar para que clamar ao Espírito Santo mesmo. Espírito Santo me leva a beber das águas que eu nunca bebi. Arranca as escamas dos meus olhos com o colírio dos céus. Eu quero respirar intensamente. Eu quero te servir totalmente. Caso contrário, gente, ficaremos tristes, isolados, medrosos, nos lugares baixos, nos pensamentos pequenos, e não entendemos que o Senhor está querendo que nós venhamos olhar para cima. Por mais que a montanha seja íngreme, as costas elas conseguem subir. As costas elas conseguem. Quem foi que falou isso, gente? Quem tem sede, venha a mim e beba. O próprio Jesus. E ele falou isso em meio a uma festa. Por quê? Através dele, rios de água viva brotarão no do interior de quem crê. É esse brotar de cada um de nós que tem que começar a jorrar, gente. Tem que verter. Pai, nesse momento agora eu oro, Pai, para que seja ativado no céu, assim como também na terra, sobre os teus filhos que o Senhor deliberar. O Senhor, nesse momento agora, ativar a capacidade, a habilidade, o dom olfativo da corça. Que o Senhor possa ativar o olfato dos teus filhos, corpo, alma e espírito. Sejam ativados nas capacidades espirituais, emocionais e físicas. Para esse tempo, para detectar os mínimos detalhes dos cheiros, sejam alertados no Senhor, sejam ativados no Senhor, diante de todos os movimentos do inimigo da nossa alma. Pai, e eu já oro aqui também sobre os teus filhos. O Senhor tem me direcionado agora para orar. Que eles comecem agora, Senhor Jesus, a arrancar as velhas armaduras. Profeticamente, Pai, que nós venhamos agora arrancar essas capas, esses mantos, não mais encaixam em nós. Retira, Senhor Jesus. Alinha cada um de nós, nos molda novas armaduras sobre nós. Há um ponto que venha a ser também como pelagens da corça, em meio a esse inverno. Aos profetas, agora, na autoridade, no nome poderoso de Yeshua, recebam pelagens longas e marrons. Sejam alinhados com essas armaduras proféticas, dimensionais, territoriais. Sejam ativados. Sejam agora arrancadas as velhas armaduras. Que o Senhor ative sobre vós a pelagem
pura de uma corça longa e marrom, alinhada totalmente para esse tempo agora. Ativa, Pai, os teus filhos em um mover tão amplo do teu espírito, para que eles sejam movidos conforme o teu querer, não o meu, não o deles, Senhor, mas o teu. Unicamente o teu. Que eles sejam alinhados também, para que as suas galhas sejam quebradas, galhas velhas sejam quebradas, tudo que é antigo seja quebrado. Traz o teu novo, Senhor. Brota novas antenas dimensionais. Limpa, restaura, transforma, alinha, liga céu e terra, Senhor. Todas as estruturas de antenas movidas amplamente, Pai, sobre os teus filhos. Que haja o brotar, o desenvolver, a maturidade, Senhor. Faz com que os teus filhos, Senhor, sejam alinhados, que possam beber porções e mais porções das tuas águas. Que essas águas tragam vida. Toda a tristeza, toda a solidão, todo o isolamento, todo o medo, toda a corrente, cadeias, seja nas mãos, nos pés, tudo que tapava a boca, Senhor Jesus, seja agora arrancado agora. Que a comunicação, que é uma chave das costas, em seu rugido, Senhor, seja movido agora sobre os teus filhos. Cada um deles sejam alinhados amplamente, Senhor Jesus. Eu te peço agora, ativa cada um dos teus filhos nesse mover, Pai. No rugido da liberdade, sejam livres, saiam da mesmice. Que haja mudança sobre vós. Eu profetizo intensificação de júbilo, de alegria. Que haja aceleração. Que Purim seja só para a certificação, mas o Senhor já está, desde já, quebrando as barreiras. Aonde havia morte, o Senhor está colocando vida. Aonde havia escassez, pobreza, miséria, o Senhor está alinhando frutificação. O Senhor está alinhando prosperidade. O Senhor está mudando. Está soprando ventos novos. Que seja um tempo de dar à luz sonhos. Que a sua face seja uma face de uma corça cheia de doçura. Seja doce, seja alegre, abençoada. Mesmo sabendo que esse é um tempo de lutas. A essência alinhada a Naftali, desde o nascimento, é luta. Luta. Nasceu em meio a lutas. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 30. Olha só. Deixa eu pegar aqui o verso, tá? Só um minutinho. Verso 8. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Pois é. Entende aqui? Mesmo em meio a lutas. Até para o nascimento
lutas. Mas esse é um tempo que se atrela grandiosamente à certificação de cumprimento de profecias. Entre Zebulon e Naftali. Porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza e faz os nossos pés como da corça e nos faz andar altaneiramente. Ou seja, no Senhor nós não ficamos perdidos. No Senhor nós ganhamos. No Senhor nós vencemos. No Senhor Ele nos alinha a algo maior sempre. Nós somos atrelados à comunicação. Nós falamos do que amamos. Nós não nos silenciamos. Mesmo que as pessoas possam distorcer. E esse é um tempo em que o que nós falamos pode vir distorcido. E quando isso acontece, a tendência é calar a voz. Mas como uma gazela solta, nós sempre proferimos palavras formosas. Aonde as pessoas falam palavras ruins, de maldição, de tristeza. Como tem sido o seu dia? Em alguns ambientes as pessoas dizem, nossa, aconteceu isso ruim, aquilo ruim, a minha família está assim, eu está assado, tal, não está legal aqui, tal. Você é esse que começa, diante das suas palavras, trazer formosuras proféticas, decretos. E você estabelece tudo isso, aonde as pessoas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde for que proferirem palavras de maldição, você é responsável para poder decretar palavras de bênção. Você é responsável e não pode se calar para cancelar toda a maldição. A unção profética está sobre ti neste tempo agora, de declarações de bênção, de entendimento do propósito do Senhor para com a tua vida, através da comunicação. Assim como diz a palavra, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como haverá mudança na sua casa se você não profetiza a bênção? Como haverá mudança naquilo que você deseja se você não profetiza essa mudança? Como fazer que isso venha a ser alterado? É realmente ter esse espírito de Naftali, espírito livre, como um cervo correndo em liberdade, rompendo no Senhor, crescendo no Senhor, não tendo medo, não se preocupando, porque confia no Senhor. Unicamente é deliberado para pronunciar palavras de beleza, palavras de bênção. Ah, tá difícil. Ah, o meu futuro tá incerto. Ah, aconteceu isso ou aquilo, mudou. Não! Pronuncia palavra de bênção. Senhor, tá assim, mas eu não aceito. Porque a tua palavra diz assim, assim, assim. E através dos decretos, das palavras, há convencimento, há mudança. E aí nós avançamos. Porque caso contrário, Leviatã já está trabalhando, influenciando com as suas frequências, pessoas, situações, para que sejamos atrofiados, venhamos sentir e, diante das situações, nos fecharmos e irmos para onde? Para o frio do inverno.
da solidão, da tristeza, do ambiente que nada na minha vida tem dado certo. E aí eu vou aumentando, eu vou expandindo. É como assim, ó. É, peguei um martelo, uf, no meu dedo, doeu. Só que quando eu vou colocar na minha mente, eu vou aumentar. Meu dedo foi cortado. Ah, não, não foi só esse, né? Foi a mão completa. Eu sempre aumento. Então, algo acontece, eu adentro nessa frequência ruim, e aí eu vou expandindo, 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 tudo chegar a um ponto que eu não consigo controlar. E aí eu vou me atrofiando e capor. Já foi. E aí, o que eu poderia ser rápido e gracioso na coça, eu me torno lento, paralisado, triste, abatido, isolado, e aí eu vou desistir. Por quê? Porque eu não entendo que as coças, alinhadas ao inverno, elas se concentram em áreas de maior abundância de alimento. É onde elas ficam. Então, eu preciso, você precisa, nós precisamos começar a nos atrelar aonde a corça está. Aonde ela está nesse momento agora? Eu preciso acelerar esse tempo de abundância de alimento, de Naphtali, das corças, lugares de abundância de alimento. E aí eu vou me alertar aonde tem alimentos que me contaminam. Onde é os ambientes que estão me contaminando? E aí nós vamos buscar essa cura diariamente. Para sermos colocados aonde? Pastos verdejantes. Nos alimentos que vêm do Senhor. Quando eu olho para cima, em que o Senhor é o meu bom pastor. Cuidado neste mês em baixar a cabeça, baixar a guarda pela situação que está passando. Que eu não sei, só você o sabe. Porque assim como é o ciclo da corça, ela se atrela também. Sabe como, gente? Totalmente como uma estrutura de um parto. E vai se movendo, gerando, gerando, gerando. Se você for analisar muito bem, se atrela nessa raiz agora, como se fosse o nono mês. Toda a movimentação agora. Por mais que você não acredite, eu não veja, eu não entenda, já há muitas, muitas estruturas já para nascer. Sonhos, ativações, desejos, bênçãos em muitos de vocês que buscaram tantas coisas. Profeticamente já é um tempo de pico que já se atrela para a primavera. Há uma movimentação alinhada diante disso. Então, eu preciso voltar a entender que eu não posso baixar a guarda e para não perder meu governo, autoridade, domínio e defesa do território. As corças, elas se alinham com governo, autoridade, domínio e defesa de território.
Quando eu não estou legal, as minhas defesas elas ficam baixas. É como na imunidade. Tudo baixou. Não tá legal. Eu preciso de quê? Quando eu estou em uma guerra e aí, né, as minhas defesas começam, né, a serem rompidas. Baixou guarda, acabou. Então eu preciso renovar o quê? Armadura. E aqui que se atrela. Nós precisamos pedir com que olhar para os nossos pés, o que é que me amarra ainda? O que é que te amarra ainda? Porque as costas precisam correr. Ah, é uma situação, nem todas as coisas você pode controlar. Por isso que devemos deixar nas mãos do Senhor. Há coisas que nós conseguimos fazer, mas a maioria delas não está sobre você. É o Senhor. E o Senhor quer te ensinar. Muitas das coisas nós fazemos, né? Outras não. E aqui, quando nós fazemos pela força dos nossos braços, o inimigo amarra os nossos pés. Porque nós abrimos legalidade. Queremos aqui fazer coisas que é para Deus fazer. Até nos colocamos no papel de quem? Do próprio Espírito Santo. E aí, legalidade e não conseguimos correr. Por isso que eu declaro sobre a tua vida, se ainda há pés amarrados, cadeias, correntes, fortalezas, que o Senhor te revele e que haja movimentações para que você possa sair dessas prisões, que sejam desamarradas as cordas, que você possa avançar. O que é que te amarra ainda? O que é que faz com que você não decida a sua libertação, né? A sua vida espiritual, a sua vida empresarial, a sua vida familiar? O que é que te amarra? O que é que faz com que suas mãos ainda sejam atadas? E aqui eu profetizo que o Senhor te revele, para que os seus pés e as suas mãos sejam desatadas. Assim como, né, as faixas na boca, porque é crucial. A comunicação está atrelada com as costas. E eu profetizo sobre vós que você comece a mover os seus pés, que você comece a mover as suas mãos, que você comece a mover sua boca para falar do amor do Senhor, que você comece a sair das prisões, que você comece a sair dos calabouços, das perseguições, dos abismos, das fortalezas, dos cemitérios, das sepulturas, das anulações da sua vida, das prisões que você mesmo se colocou, que você venha sair dos caminhos tortuosos, que você venha arrancar as sandálias da religiosidade. Até quando viver como um religioso? Que você venha caminhar descalços, salvos, entendendo que o seu ambiente é um ambiente santo. Pés firmes em Deus. E dizendo, Senhor, é o Senhor que me direciona agora. O meu destino, eu não controlo mais. Ah, houve uma dificuldade aqui. Ah, uma situação aqui. Ah, não entendi isso daqui. Ah, não, Senhor. Está tudo sob controle, porque é o Senhor quem está na frente.
Por mais que eu não entenda o porquê aconteceu ou deixou de acontecer, mas eu sei, eu confio em ti. Eu tenho feito por onde confiar em ti. O Senhor sabe o quanto eu estou me esforçando, o quanto eu estou me rendendo, o quanto eu estou me humilhando, o quanto eu estou fazendo. Me perdoe, Senhor, se não for bastante, mas eu estou tentando melhorar. Estou tentando ser uma pessoa melhor em casa, um esposo, uma esposa melhor, um filho melhor, né? Um funcionário na empresa melhor, um patrão melhor para o meu funcionário, para a própria empresa. Eu estou tentando sendo melhor, Senhor, o tempo todo. Quando nós fazemos isso, o sopro do Senhor começa a vir ao nosso favor. O sopro da presença. Lembra Paulo e Silas? E eu decreto e profetizo que na tua vida, na nossa vida, aconteça um terremoto nas regiões espirituais. E que as cadeias que nos prendiam nas regiões espirituais, emocionais, físicas, sejam destruídas agora. Portas das trevas sejam fechadas. Que portas de bênção, que portas de milagre, que portas de cura, que portas de emprego, que portas de novas empresas, que portas de restauração familiar, que portas de resgate de filhos, que portas de bênção de cônjuges, de sonhos, de destinos realinhados, sejam alinhadas sobre vós. Que você possa ouvir, que você possa declarar, que você possa caminhar, que você possa falar, que você possa especialmente agir para receber essa porção de Deus. Que o Senhor possa, na tua vida hoje, arrancar os mantos, as capas de orgulho dos falsos cristos, né? E que seja ativada sobre a tua vida hoje. Nós estamos fazendo desse dia um dia profético, um dia em que nós estamos declarando sobre a tua vida. Que a paz do Senhor, que a confiança do Senhor, que a força dele possa exceder todo o seu entendimento. Que você entre na paz, que você confie na shalom do Senhor. Senhor, não está legal. Confia nele. Entrega ao Senhor. Para de querer se prender a isso. Se assegurar o tempo todo de nem conseguir dormir. Querendo controlar até o amanhã. Senhor, e amanhã? Como vai ser? Porque aconteceu isso comigo, deixou de acontecer. Não, coloca nos pés do Senhor. Confia nele e ele tudo mais o fará. Para que você entre nessa paz que guarda o seu coração, que guarda a sua mente em Jesus. Eu profetizo que você possa adentrar nesse profundo, nesse alinhamento desse mês, que a sua vida se achegue, que você seja seguro da sua vida espiritual, emocional, física. Sabe, eu profetizo aqui essa palavra. Abre aí Salmos 24. Salmos 24. Eu quero que você faça algo diferente aqui com esse salmo. Profeticamente, nós vamos fazer algo com esse salmo. Eu vou declarar ele de forma lenta. Você vai declarar sobre a sua vida.
E você vai dizer assim: Pai, que esse salmo ele seja ativado em mim e que ele possa também, Senhor, ser movido através de mim. Diga assim: Eterno Deus, que esse Salmos 24 seja ativado em mim. E também através de mim. Porque hoje eu declaro, Senhor, eu entrego a Ti tudo, todo o controle, todo o governo da minha vida. Tudo é Teu, Senhor. Porque ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares. E sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, gente? Glória a Deus. Que você possa levantar sua cabeça. Que você possa erguer também a cabeça de outras pessoas. Mulheres que estão aqui casadas, ergam a cabeça dos vossos cônjuges. Sejam essas mulheres que incentivam. Homens, se suas esposas estão tristes, levantem a cabeça delas. Sejam esses homens que erguem suas esposas. Para que o Eterno entre em vós. Para que o Senhor forte e poderoso esteja sempre na frente, guerreando as nossas lutas. Sendo o Senhor que faz com que as correntes venham se romper. Ele que faz o mar se abrir. Ele vai tirar toda a amargura das nossas vidas. As águas amargas, podres. E vai fazer com que essas águas sejam doces. Para que não só nós venhamos beber dessas águas puras, mas também todas as pessoas que estiverem perto de nós irão se saciar dessas águas. Serão corças que virão
também para beber dessas águas. Que o Senhor te mostre, que o Senhor te revele, que o Senhor te purifique, que o Senhor alinhe e que as águas de Mara sejam destruídas. Que haja purificação nessas águas amargas. Que elas sejam saudáveis. Se alguém deu a ti de beber águas amargas, que nesse momento agora, no espiritual, no emocional e no físico, que você possa vomitar agora. Em um nome poderoso de Yeshua. Que você possa jogar para fora toda a amargura, as águas amargas, tudo que veio para te trazer tristezas, águas que vieram como palavras, que entraram nos seus ouvidos e se alinharam e se petrificaram nos ambientes dos ouvidos. Que sejam nesse momento agora as frequências celestiais, das notas celestiais musicais, que venham entrar nos vossos ouvidos, que venham alterar as águas amargas, que o próprio Espírito Santo que paira sobre as águas, venha pairar sobre as águas dos vossos ouvidos, sobre a face dos vossos ouvidos, diante das águas, seja agora movido agora. Que haja mudança agora, aonde havia amargura, tristeza, solidão, desistência, por tudo aquilo que você ouviu em uma ligação, em um áudio, ou em uma notícia ruim que você recebeu. Que você não fique preso a essa ligação, a essa mensagem, a essas palavras. Que você possa sair dessas prisões de palavras de maldição, de desistência, de tristeza. Que você venha se alinhar para se achegar nas 12 fontes de água para se alimentar e descansar também nas 70 palmeiras do Eterno. Se acampe, descanse e confia no Senhor e Ele tudo fará. Que a sua identidade seja revelada. Que a sua vida seja renovada. E que você saia dos padrões, das frequências, das alianças, das prisões malignas. E que seja a identidade que o Senhor te alinhou certificada. Que toda contaminação seja destruída nas vossas almas. E que especialmente sejam alinhados novos projetos, novos sonhos. Seja receptível para o novo. Ah, está havendo movimentação em que você não esperava acontecer, estava muito acostumado com a mesmice. Houve um chacoalhar. Percebeu que é algo novo acontecendo? Percebeu que já está sendo gerado algo novo? Ou você quer continuar com o velho? Que o Senhor libere suprimentos dos altos céus sobre ti. Você não está desamparado. Você não está desamparada. Você não é estéril. Você está gerando, por mais que não entenda, não creia, não veja, não sinta. O Senhor está gerando algo em ti. Por mais que, como uma grávida,
já está cansando, não está conseguindo nem andar, nem dormir, não encontra ambiente para até descansar, fica procurando algo, tem algo incomodando, já está para nascer. Creia, gere essa fé dentro de você, seja renovado nessa fé, saia dos ambientes de medo, saia da frieza, saia dos ambientes de orgulho de Leviatã, que te causa esse medo, que quer te colocar nessa enxurrada de descrença, de incredulidade, de medo, de não confiar no Senhor, quer te encharcar em lugares e em ambientes de água suja, de lodo. Saia desse lugar de anulação, de decretos errados. Saia desse lugar, confie no Senhor. Dê uma chance para confiar no Senhor. O que o Senhor quer é mudar essa atmosfera. Gera essa confiança em Jesus. Porque esse é um tempo, como eu já falei, governo, autoridade, liderança tem que brotar. Nós estamos chegando já em Esté. Daqui a pouco já é um ambiente maravilhoso da Páscoa. Alcançamos a plenitude do Senhor. Tempos de semeadura, tempo de colheita, tempo de fluir. E aqui eu decreto mais uma vez sobre vós, que seja ativado o fruto de Naftali. Eu profetizo que sejamos ágeis como a corça. Que sejamos gazelas soltas que proferem palavras de formosura. Que a unção de comunicação de Naftali seja ativada sobre nós. É essa comunicação que é fundamental para a nossa vida. Um tempo forte. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, a compreensão, o discernimento, a disciplina, a dedicação. Para que essas águas venham jorrar do nosso interior. Que venha jorrar e se impregnar na nossa mente e se expandir. Pai, ativa sobre nós o espírito de sabedoria. Nós venhamos aplicar nos lugares, nos ambientes que o Senhor nos posicionar, nos campos de influência. Porque nós precisamos, Pai, entoar o rugido da liberdade da coça, de Naftali, que vem com força, que vem com intensidade, que vem com alegria, que vem com redenção. Que o júbilo de Adar venha quebrar todas as barreiras na nossa vida. Saia dos lugares de amargura. Porque esse é um mês em que nós profetizamos um mês doce. Mesmo em meio às disputas, é um mês doce. E você, não desistiremos. Lembra do que eu falei? De Raquel? Competindo com a irmã. Sabe o que remete aqui, gente? Uma frequência interna entre irmãos. Um querendo ser melhor que o outro, dentro de casa, seja no trabalho. Se no seu trabalho está havendo essas disputas, começa a declarar: Senhor, destrói, Senhor, essas competições. Destrói, Senhor Jesus. Começa a alinhar o teu fruto da tua paz. Porque nada e ninguém irá distorcer
Eu proclamo, Senhor, não irão calar a minha voz, não irão fazer com que eu venha desistir, não irão fazer com que eu venha entregar o meu trabalho, que eu venha recuar. Não irão. Pai, que essas competições sejam paralisadas agora. É um tempo também da gente renovar. Lembra daquele tempo que nós estávamos, né? Falando sobre Isaías 6? Vamos tirar essas iniquidades da boca já. Se você desejar, começa. Arranca, Senhor, para que a comunicação que venha daqui, a espada da tua palavra, seja sem as contaminações. Porque eu quero ouvir o chamado da tua voz. Lembra de Isaías também? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser essa Naftali, essa gazela solta que profere palavras formosas. Pai, eu quero almejar isso, Senhor. Palavras equilibradas, claras, limpas, sem contaminação de feitiçaria, de bruxaria. Que as palavras que eu venha falar, Senhor, sejam captadas e que os teus filhos sejam alimentados através de mim. E que não haja roubo das trevas, Senhor. Mas o Senhor vem nos alinhar a caminho de honra, cancelando, destruindo as sentenças malignas. Esse é este tempo, um tempo evangelístico, né? Um tempo de velocidade, de voz, de comunicação. Não é um tempo de estar abatido, não é um tempo de estar sobrecarregado, de estar desanimado. É um tempo de dizer, por mais que esteja tudo de errado acontecendo, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Nenhum desses enganos irá me fazer recuar. Eu estou pronto como Naftali. Eu quero ser ativado em Naftali. Eu quero vencer. Eu não sou esses que retrocedem, covardes. Eu não baixo a minha guarda. Por mais que os lugares que eu tenha vivido, as situações atualmente difíceis, eu permaneço firme. Eu confio no Senhor. Eu confio que por mais que as finanças, né, desandou algo, eu confio que o Senhor irá me sustentar, suprir todas as minhas necessidades. Irá deliberar o maná diário. Ah, Senhor, eu tenho até hoje. Amanhã é contigo, não é comigo. Amanhã o Senhor vai prover. Depois de amanhã, vai prover também. Confiança. Confiança. Por quê? Porque Naftali goza de favores. E Naftali está cheia da bênção do Senhor. É ela quem possui o lago e o sul. Águas. Que seja ativada sobre nós esse gozar de favores. Que seja ativada sobre nós e sejamos esses cheios da bênção do Senhor. E venhamos desfrutar desses favores. Então, aumentem a vossa alegria. Adorem ao Senhor. Porque os milagres estão sendo gerados. Como eu falei, por mais que você não veja, por mais que você nem sinta e nem perceba, o Senhor está gerando, está renovando, está dando coragem e poder.
Só que nós precisamos reconhecer, nós precisamos testemunhar das bênçãos do Senhor. Nós precisamos perceber que a nossa vida, apesar de tudo, é cheia das bênçãos do Senhor. O milagre da saúde na nossa família, o milagre do pão de cada dia, o milagre de viver tranquilo, o milagre de ter a família se reunindo, o milagre que são, às vezes, minúsculos, que nós nem percebemos, mas há milagre. Que nós sejamos como Naftali, que se uniu com Israel para coroar Davi. Que nós sejamos esses que honram a Yeshua e coroamos ele como rei também. Porque é através de Yeshua que nós adentramos em terras férteis, longe dos invasores. É essa caminhada que nós estamos entrando, gente. Nós estamos caminhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que nós já nos encontramos. Mas a cada ano nós estamos chegando perto de Canaã. Não desistam. Porque as terras de Naftali têm grande luz. Há Yeshua nessas terras, aguardando a nossa chegada. Só aqueles que são vencedores, aqueles que não desistem, chegarão. Então, é esse o tempo de rompimento na nossa vida. A unção de Naftali, em que nós alcançamos prosperidade e muita alegria. Alegria no Senhor. Então, gente, não pensem pequeno. Especialmente vocês que estão no propósito de jejum. Alarga as tendas. Aumenta a lista. Confia no Senhor. Não pensa pequeno. Porque esse é um tempo profético de preparação de celeiros para uma próxima colheita. Amém? Então, que o Senhor te abençoe. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo maravilhoso de preparação de celeiros. E eu declaro sobre ti bênçãos sem medidas. Declaro sobre a tua vida sonhos sendo realizados. Declaro sobre a tua vida a destruição de camadas de orgulho, de altivez. Toda baixa autoestima sendo destruída. Em que você se encaminha para essa humildade, submissão, quebrantamento, em que o Senhor delibera sobre ti chaves para vencer, com o Espírito Santo declarando palavras de vida. Quando acordar, Senhor, declara palavra de vida. Quando for dormir, palavra de vida. Sempre palavra de vida sobre a tua vida, sobre as tuas gerações. Pai, eu oro agora em prol dos teus filhos. Todas as portas das trevas que abertas foram, sejam fechadas agora. Eu oro também, Senhor, diante dessa gravação, que ela seja protegida, alinhada, Senhor Jesus. E assim também seja, Pai, coberta com a proteção dos teus anjos, conforme a tua vontade. Delibera a proteção, Senhor Jesus, e o fechar de todas as portas das trevas, em um nome poderoso de Yeshua. Amém e amém. Shalom, shalom, gente. Que o Eterno te abençoe.